Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Matemática Discreta, ou então Fundamentos da Matemática. Vamos à nossa parte de número 2 da nossa aula de número 24, que está intitulada como Funções Compostas, né? Nesse e no próximo vídeo nós vamos falar sobre funções compostas. No primeiro vídeo, que é esse vídeo que nós estamos gravando agora, nós vamos basicamente definir função composta, ou definir composição de funções, e também apresentar alguns exemplos. E aqui está dizendo que nós vamos apresentar propriedades, mas não vamos. Tá? Nós vamos apresentar as propriedades da composição de funções no próximo vídeo, tá certo? Então, nesse vídeo aqui, só definição e apresentar alguns exemplos sobre esse novo conceito, certo? O que nós vimos então na aula de número 16, na parte 3? Nós vimos o conceito de composição de relações, né? Então, se R é uma relação de A em B e S é uma relação de B em C, então nós podemos definir o que vem a ser a relação composta de A em C. Quem é a composta? É o conjunto de pares ordenados x, z pertencentes ao A cartesiano C, tais que existe um y em B que satisfaz x está relacionado com o y pela relação R e o y está relacionado com o z pela relação S. Então, o x vai estar relacionado com o z pela composta, pela composição ou pela composta de R e S, x vai estar relacionado com z pela composta, se e somente se existe um y, tal que o x está relacionado com o y pela relação R e o y está relacionado com o z pela relação S. Tá? Essa nova relação, essa composta, nós denotamos ela por R bola, S bola E. Tá? Então, observe aqui a ordem em que as relações elas aparecem. Primeiro aparece a relação R, que vai de A em B. Depois aparece a relação S, que vai de B em C. Tá certo? Então, nós temos essa notação que é um pouquinho peculiar. Você tende a pensar que é R bola S, mas não, ela é o contrário, é S bola E. Em símbolos, nós temos que S composta com R são os pares ordenados x, z, de A cartesiano C, tais que existe um y pertencente a B, tal que o x está relacionado com o y pela relação R e o y está relacionado com o z pela relação S. E aí você pode perceber o seguinte, né? Que x está relacionado com z pela composta, se e somente se existe um y, a composta aqui é S bola R, se e somente se existe um y, tal que x está relacionado com y pela relação R e y está relacionado com z pela relação S. Esse y aqui, ele faz o papel de conexão, né? Ele conecta o x com o z, tá certo? Esse é mais ou menos o papel do y nessa definição. Agora vamos considerar f de x em y uma função e g de y em z também uma função. Então, f é uma função de x em y e g é uma função de y em z. Ou seja, nós temos duas relações. Uma relação f e uma relação g. Como elas são relações, nós podemos definir a composição delas. A relação composta, por enquanto é relação composta. Essa relação composta, seguindo a notação que nós vimos no slide anterior, ela seria G composta com F. E ela vai de X em Z. Então, a F vai de X em Y, a G vai de Y em Z. A composta é G composta com F, vai de X em Z. Tá certo? E aí, é claro que a pergunta natural que se faz é se a composta de duas funções é uma função. E é isso que nós vamos tentar mostrar agora. Como a f é uma função, todo x em x, para todo x em x, existe um único y em y, tal que a y é igual a f de x. Ou seja, existe um único y, tal que x está relacionado com y pela relação ou pela função f. Isso é pelo fato da f ser
função. Para cada x, em x, existe um único y em y, tal que x está relacionado com y pela função f. Agora, como a relação g é uma função, existe um único z, tal que z é igual a g de y. Sabe aquele y único que existe do item anterior? Então, ele é um elemento de y. Como ele é um elemento de y e g é uma função, existe um único zzinho em z, tal que z é igual a g de y. Ou seja, para este y que existe e é único, também existe um único z, tal que y está relacionado com o z, só que agora pela função g, não mais pela função f. Certo? Então, a conclusão é a seguinte: para todo x em x, existe um único z em z, tal que x está relacionado com z pela composição g composta com f. O que nós mostramos, então? Que g é uma função. G composta com f é uma função que vai de x em z. Tá certo? Por quê? Justamente porque nós pegamos um x, para cada x, existe um y. Tal que x está relacionado com y pela f. Olha, mas este y aqui, como está em y, ele está relacionado com um único elemento zzinho de z, pela g. Então, olha, x está relacionado com y está relacionado com o z. Então, pela composta, o x está relacionado com o z. Esse z é unicamente determinado e, portanto, g bola f é uma função de x em z. O que nós temos, então? Para cada x, existe um único z. Ó, e esse z, ele é g de y. Quem é y? Y é f de x. Opa! Então, para cada x em x, existe um único z, tal que z é igual a g aplicado na f de xy. Esta função aqui, ela é chamada de composta de f e g. E nós temos o seguinte: g composta com f aplicado em x é g da f de x. Por isso é que nós invertemos aqui a ordem, aqui nas funções. Na hora de compor, nós invertemos a ordem. A f vai de x em y, a g vai de y em z. A composta tem que ser g composta com f. Por quê? Porque nós estamos aplicando a g na f de x. A próxima figura, ela ilustra isso um pouco melhor. Nós temos aqui o nosso conjunto x, aqui o y e aqui o z. A f vai de x em y, a g vai de y em z. Tá certo? Então, olha uma coisa importante aqui para você poder fazer a composição de duas funções. De relação também, mas de função mais. Aqui o conjunto de chegada, ou seja, o contradomínio da função f, tem que ser igual ao domínio da função g. Tá certo? Essa é uma condição que tem que ser respeitada. O contradomínio da f tem que ser igual ao domínio da g. Beleza. Aí o que a f faz? Olha só. A f, ela pega cada elemento x e associa a ele um elemento y, que a gente denota por f de x, que é único. Esse elemento aqui, ele está no domínio da função g. Ora, se ele está no domínio da função g, eu posso aplicar a função g nele. E aí eu vou levar ele lá no elemento que está no conjunto z. Que elemento é esse? G da f de x. E, portanto, a composta, ó, ela vai direto. Ó. Ela vai de x para z, leva cada x em g aplicado na f de x. Tá certo? Então, olha a ordem que as funções aparecem. Primeiro aparece a f, depois aparece a g. Como que você vai escrever a composta nesse caso? Primeiro você escreve a g, depois você escreve a f. Ou escreve da direita para a esquerda. Primeiro você escreve a f, da direita para a esquerda, né? E depois você escreve a g. Tá certo? Então, essa é a composta. Beleza. Quando esse conjunto x for diferente do conjunto z, não faz sentido a composição de f com g. Por quê? De x para z. Por quê? Porque o contradomínio da g e o domínio da f não coincidem.
Lembra? Olha só. Para você fazer essa composta, o contradomínio da F tem que ser igual ao domínio da G. Então, o contradomínio da F tem que ser igual ao domínio da G. Isso para você poder fazer essa composição aqui, G bola F. F bola G, ou seja, primeiro aplicar a G, depois aplicar a F, isso não faz sentido quando o X e o Y forem diferentes. Não faz. Justamente porque o contradomínio da G não coincide com o domínio da F. Então não faz sentido. Porém, quando o X, o conjunto X aqui, for igual ao conjunto Z, ou seja, quando o domínio da F for igual ao contradomínio da G, então faz sentido você fazer as duas composições. Por quê? Porque se o X for igual a Z, então a F vai de X em Y, tá vendo? A F vai de X em Y, a G vai de Y em X, quando o Z for igual a X. E aí você tem você tem F de X em Y, G de Y em X. E aí faz sentido você fazer G composta com F. Ela vai dar onde? Ela vai de X em X. G composta com F. Também faz sentido você fazer F composta com G. A G sai da onde? Sempre, composta é sempre da direita para a esquerda. Eu sei que isso é complicado, mas porque nós escrevemos da esquerda para a direita, né? Nós estamos acostumados, é da esquerda para a direita. Para você estar refletido, mas é da esquerda para a direita. A composição, não, você escreve da direita para a esquerda. Tá? Então isso pode confundir, então toma cuidado com isso. Na G bola F, primeiro você aplica F, mas a F sai de X. A composta também tem que sair de X, então. Vai para onde? Não sei, vamos ver. A F vai de X para Y, depois eu aplico a G. Aí a G vai de Y para X. Então a composta vai de X para X. Já a F bola G, ela sai da onde? Primeiro você tem que aplicar a G, lembra? Primeiro você aplica a G. A G sai do Y. Então a composta vai sair do Y também. Vai chegar aonde? Vamos ver. A G sai do Y e chega no X. Aí você vai aplicar a F. A F vai de X para Y, beleza. Ela chega em Y, então a composta vai chegar no Y também. Tá? Então quando você tem F de X em Y e G de Y em X, então você pode fazer as duas compostas. G bola F, F bola G. Você só tem que tomar cuidado quem são os domínios e quem são os contradomínios de cada uma das duas funções. Tá certo? Tanto da F bola G como da G bola F. Vamos lá. Considere essas duas funções aqui que são dadas por esses diagramas. A função F vai do conjunto X, ABC, no conjunto Y, X, Y, Z. E a G vai do Y para o Z, R, S e T. E elas fazem o seguinte: A leva A no Y, B no Z e C no Y. A G leva X no R, Y no T e a Z no R também. E daí nós queremos saber quem é G bola F. G bola F é o seguinte, né? Primeiro eu tenho que aplicar a F, depois eu tenho que aplicar a G. Então a G bola F ela vai de X para Z. Vamos ver o que ela faz com cada um desses elementos aqui. O que ela faz com o A? Ela pega o A e leva em G da F de A. Quem é F de A? Eu venho aqui na flecha e vejo onde é que eu vou parar. Vou parar no Y. Então, F de A é Y, troco aqui. Essa composta fica G de Y. Y vai parar onde? Vai parar no T. Então, beleza. Então, G bola F de A é T. Certo? Aqui. Só não tá essa flechinha, mas é uma flechinha que sai do A e vai parar aqui no T. Beleza? Quem é G bola F de B? Isso é G aplicado em F de B. Quem é F de B? F de B é Z. Então, isso vai dar G de Z. O Z vai para onde? Vai parar no R. Tá bom. Então, G composta com F de B é exatamente igual a F. Captou a ideia? Beleza? Vamos ver agora o C. G composta com F de C é G da F de C. Quem é F de C? É Y também. Opa, nós já sabemos quem é G de Y. G de Y é T. Então pronto. A nossa função, são 3 elementos aqui no domínio, né? Cada um deles associamos um elemento lá do contradomínio da composta, que é o conjunto Z. A vai parar no T, o B vai parar no R e o C vai parar no T também. Certo?
Outro exemplo. Esses exemplos aqui são mais exemplos de cálculo, né? Mas vamos lá, não tem problema nenhum. Considere as funções. A f vai de R em R, a g vai de R em R também. Então, domínios e contradomínios são todos iguais. A f leva cada número real no seu quadrado, a g leva cada número real em ele mais 1. É isso. Tá? E aí agora nós podemos calcular tanto g bola f quanto f bola g. Porque nós não temos aqui problemas com domínios. Todos eles são iguais. Tá? Então vamos lá. Vamos primeiro determinar quem é g bola f. Vamos lá. G bola f de x. O que é isso? Isso é g da f de x. O que a f de x faz? Aqui dentro, o que a f de x faz? Leva cada x em seu quadrado. Então, isso fica g de x ao quadrado. O que a g faz mesmo? Pega cada elemento, cada número real, leva nele mais 1. Então, isso aqui dá x quadrado mais 1. G de x quadrado é x quadrado mais 1, porque leva cada número no número mais 1. Tá? Quem é G, f bola g de x? É a f aplicada em g de x. Quem é g de x? G de x leva x em x mais 1. Então, isso é f da x mais 1. O que a f faz? Ela pega o sujeito que está aqui dentro e eleva ao quadrado. Então, isso aqui fica x quadrado mais 1, que é x quadrado mais 2x mais 1. O que você pode observar aqui? Que nesse exemplo, não vale a comutatividade da composição. F bola G é completamente diferente de G bola F. Embora domínios sejam iguais, contradomínios são iguais também para as duas funções. No entanto, G bola F de x é x quadrado mais 1. F bola G de x é x quadrado mais 2x mais 1. Então, isso em geral, isso dá diferente. Né? Para alguns números dá igual, mas de um modo geral dá diferente isso daqui. E, portanto, essas duas funções não podem ser iguais, elas são distintas. Agora vamos considerar o conjunto x, formado pelos números 1, 2, 3, 4. E vamos considerar as seguintes funções de x em x. A f leva 1 no 2, 2 no 3, 3 no 4 e 4 no 1. Temos uma função bijetora. A g leva 1 no 3, 2 no 4, 3 no 1, 4 no 2. Também é uma função bijetora. Vamos ver agora. Como domínios e contradomínios aqui são todos iguais, nós podemos determinar quem é f bola g e também podemos determinar g bola f. Vamos lá. Vamos determinar primeiro g composta... f composta com g. Então, aqui, primeiro eu vou ter que aplicar G, depois eu vou ter que aplicar H. Tá? Primeiro eu vou precisar aplicar a G e depois eu vou aplicar a F. 1. Aonde que o 1 vai parar pela composta? Primeiro eu vou aplicar a G, não vou? Então, 1 vai parar no 3 pela G. Então, eu vou vir aqui ó, e vejo. O 3 vai parar em quem? Pela F. No 4. Opa, então a composta leva 1 no 4. Certo? Beleza. E o 2? O 2 vai parar onde? A composta. Tem que vir aqui e ver aonde que a G leva o 2. A G leva o 2 no 4. E a F leva o 4 aonde? Leva o 4 no 1. Então, 2 vai parar no 1 pela composta. Beleza? E o 3? Eu venho aqui na G e vejo. 3 vai parar no 1. Aí eu aplico a F no 1. 1 vai parar no 2. Então, 3 vai parar no 2 pela composta. Tá? E o 4? Vamos averiguar. Primeiro, vamos aplicar a G. A G leva 4 no 2. E a F leva 2 no 3. Então, o 4 é levado no 3 pela função composta F bola G. E G bola F? O que dá G bola F? Agora é o contrário. Primeiro eu vou aplicar a F nos elementos, depois eu vou aplicar a G. Tá? Então, vamos lá. F leva 1 no 2. E a G leva o 2 no 4. Então, a composta leva 1 no 4. E o 2? Vamos ver. A F leva 2 no 3. E a G leva 3 no 1. Então, o 2 vai parar no 1. Legal? E o 3? A F, primeiro aplica a F, né? F leva 3 no 4.
Depois a G leva 4 no 2. Então o 3 vai parar no 2. E só falta o 4. Vamos ver. O 4 vai parar no 1 pela F. E pela G, 1 vai parar no 3. Então 4 vai parar no 3 pela composta. Se você for olhar, essas duas funções são iguais. E aí você fica meio atordoado. Porque no exemplo anterior, nós vimos que a composição não é comutativa. F bola G deu diferente de G bola F. E agora, neste exemplo, a composição, as duas composições, são iguais. Ó. Mesmos domínios, mesmos contradomínios e cada imagem é igual. A imagem de cada elemento é igual para as duas. Essas duas funções são iguais. Então, de vez em quando a composição dá diferente, de vez em quando a composição dá resultados iguais. Como última observação, nós podemos definir a composta de duas funções para um caso um pouquinho mais geral do que aquele que nós vimos. Lembra que, para nós definirmos a composta, deixa eu voltar aqui para você. Um pouquinho, mas vamos lá. Aqui, ó. Aqui. Lembra? Ó, para você poder fazer a composta, o contradomínio da F tem que ser igual ao domínio da G. Certo? Essa era a nossa regra. O contradomínio da primeira tem que coincidir com o domínio da segunda. Dá para fazer um pouquinho mais geral. Bom, vamos ver agora. Vamos lá. Deixa eu voltar. Suponha que você tenha duas funções. A F vai de x em y e a G vai de z em w. São duas funções. O x, o y, o z e o w podem ser diferentes. Lembra, na primeira definição, ó, o y aqui tem que ser igual ao conjunto daqui. O contradomínio da F era igual ao domínio da G. Na definição original. Tá? Que é a nossa definição. Essa é a nossa definição. Nós sempre vamos considerar assim, de f de x para y, g de y para z. Nós sempre vamos considerar assim. Mas pode acontecer, na hora que você estiver estudando, que vai aparecer uma situação um pouquinho mais geral. Que é essa situação que nós vamos falar agora para você. Tá? Então vamos lá. Pegue duas funções, f de x para y e g de z para w. Duas funções, mas que tem a seguinte propriedade. A imagem da f tem que estar contido no contradomínio da G. Antes nós pedimos o contradomínio da F tinha que ser igual ao domínio da G. Aqui está... Aqui não é contradomínio, aqui é domínio da G. Desculpa, gente. Imagem da F, a imagem da F tem que estar contido no domínio da G. No domínio, não no contradomínio, no domínio. Desculpa mesmo, tá? Mas a imagem dessa tem que estar contido no domínio da G. Ou seja, basicamente, é isso. Agora vamos lá. A F é função. F é função. Então você vai pegar um elemento x que está aqui. Para cada x aqui, existe um único y, tal que y é igual a f de x. F é função. Existe um único y, tal que y é igual a f de x. Só que este y, ele pertence à imagem da f. Porque ele é a imagem de alguém, de x. Então, o y está na imagem da f. A nossa hipótese fala, a imagem da f está contida no z. No domínio da g. Ah, mas a g é função. Então, existe um único w aqui, tal que esse w é g do y. Mesma coisa que aconteceu antes. E, portanto, para todo x, existe um único w, tal que w é g aplicado no f de x. E, portanto, nós temos de novo a composta. Nós temos a composta G bola F. Ela vai de x para W. Ela pega cada x e leva em G da F
de x. Só que agora nós precisamos ter esse cuidado. Qual cuidado? A imagem da f tem que estar contido no z, que é o domínio da g. A imagem da f tem que estar contido no domínio da g. Quer um exemplo disso? Vamos lá. Pega essas duas funções aqui. São duas. A primeira não é uma função do cálculo. Porque no cálculo, as funções em geral vão de um subconjunto dos reais, um intervalo, coisa assim. Tá? Aqui não. Aqui a f vai dos inteiros para os reais. A g vai dos reais positivos para f. O que a f faz? Ela vai dos inteiros para os reais, leva cada elemento, cada inteiro, no seu quadrado mais 1. E o que a g faz? A g leva cada número real positivo, no seu log na base 10. No log de 10. Quando não aparece a base aqui, é base 10, lembra? Beleza. Vamos lá. Vamos observar. Olha para a imagem da f. A imagem da f, por definição, são os f de x, tal que x pertence a z. Ou seja, são os x² mais 1, tal que x pertence a z. Quando x é 0, isso aqui dá 1. Quando x for mais ou menos 1, esse quadrado mais 1 dá 2. Quando o x for mais ou menos 2, inteiro, né? Esse x² mais 1 dá 5. Se o x for mais ou menos 3, o quadrado mais 1 dá 10. E assim por diante. Observe o que nós temos aqui. Ó. Nós temos números inteiros positivos. Isso está contido no intervalo dos números reais positivos. Então, por causa da observação anterior, nós podemos definir a composta G bola F dos inteiros para os reais. Por quê? Porque a imagem da F está contido no domínio da G. Quando eu for aplicar a F, olha só, o que dá a composta? G composta com F. G dá F de x. O que dá f de x? X² mais 1. Olha só, x² mais 1 com x inteiro, isso aqui acaba dando esses números 1, 2, 5, 10, 17 e assim por diante. Está contido no domínio da G. Então, para cada elemento daqui, eu posso aplicar a G. Está no domínio dela? Posso aplicar. Sacou a ideia? Quem que é a G de x² mais 1? É o log. É o log desse número. Então, quem vai ser a imagem da composta? Log de 1, log de 2, log de 5, log de 10, log de 17, log de 26 e assim por diante. Certo? Beleza? Era isso que nós tínhamos que falar para você. Essa definição aqui, essa maneira anterior de se ver composta, é mais geral do que a que nós vimos no começo do vídeo. Certo? Então, tem muitos autores, tem muitos livros que tratam a composta desse jeito que nós vimos agora. É claro, tá certo também. Tá? Mas nós vamos ficar com aquele lá. F vai de x para y, a g vai de y para z. Tá certo? Mas não precisa. Não precisa. Caso vocês vejam algo parecido com essa última parte aqui do vídeo, fiquem tranquilos, tá certo também. Beleza? Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.